chamo Joyce, sou professora de Química e hoje vamos ver como nomear cadeias de hidrocarbonetos. O objetivo da aula é nomear cadeias saturadas, insaturadas e ramificadas. A nomenclatura de uma cadeia orgânica é feita usando prefixo, infixo e sufixo. Vamos relembrar do português o que isso significa? Pense na palavra feliz. Poderia formar outra palavra a partir dessa? Sim, eu posso dizer que o feliz é o meu infixo, aquele que está no meio. E aí eu coloco um in na frente, vira infeliz. Bom, o in é o prefixo, é aquele que vem antes do que é fixo, que é a palavra feliz. E o sufixo é aquele que vai vir depois. Eu posso colocar mente. Então, mente é o meu sufixo e aí eu formo a palavra infelizmente. Numa cadeia orgânica, o meu prefixo vai ser o número de carbonos. O meu infixo vai ser a ligação que há entre carbonos. Então, se for uma ligação simples, vai ser o nome. Se for uma ligação dupla, vai ser outro. E o sufixo? O sufixo vai depender da função orgânica daquela molécula. No caso de hidrocarbonetos, que é o foco desse vídeo, o meu sufixo é o O. Vamos para os exemplos? Eu tenho uma tabela que me indica qual vai ser o prefixo de acordo com o número de carbonos que há em uma molécula. E também qual é o infixo quando a ligação é simples, dupla ou tripla. Veja, por exemplo, a molécula de metano. A molécula de metano possui apenas um carbono. E aí nós devemos olhar na tabela sobre os prefixos e analisar qual é o prefixo para um carbono. Olha só, um carbono, met. Então, a gente coloca ali met, que é o nosso prefixo para essa molécula. Em seguida, vem o infixo. Infixo para ligações simples é an. Então, depois do met, vem o nosso an. E o finalzinho para hidrocarboneto, sempre o. Então, metano. Vamos aumentar esta cadeia? Por enquanto, vamos permanecer com ligações simples. Agora, são 2 carbonos. Segue ali a sequência, um carbono met, 2 carbonos et. Então, meu prefixo agora é et. Ligações simples de novo? Então, an e o finalzinho o, etano. E se forem 3 carbonos? Quando for 3 carbonos, eu posso representar a fórmula estrutural no formato de linhas. Então, ali o primeiro pontinho é um carbono, subiu outro carbono, desceu ali no finalzinho, mais um. Tá? É a mesma cadeia representada de formas diferentes. Seguindo a sequência, 3 carbonos, prop. An, ligações simples, O de hidrocarboneto, propano. Se for 4, novamente, você pode representar de 2 formas, pode fazer agora o formato de linhas também. Vou incluir ali meu outro carbono, agora são 4. Segue ali a sequência, but para 4 carbonos, an, ligações simples, O, hidrocarboneto. Simples, né, pessoal? Será que tem como mudar um pouquinho, acrescentar algumas coisas? Vamos ver. A gente pode ter também cadeias fechadas, que formam ciclos. Olha, por exemplo, essa cadeia fechada de 3 carbonos. Posso representar no formato de linhas, que muda. Eu coloco um ciclo ali na frente. Então, prop 3 carbonos, an, ligações simples e o O. O que mudou foi que eu coloquei agora a palavra ciclo. Mais um exemplo, pessoal, tem uma cadeia carbônica com 4 carbonos, cadeia fechada. Se fosse aberta, o nome ia ser butano, como já vimos. Mas se é fechado, o que muda? Vem a palavra ciclo na frente, ciclo butano. Cadeias insaturadas. 2 coisas vão mudar quando analisarmos uma cadeia que possui uma insaturação, uma dupla ou tripla ligação. A primeira delas nós já conseguimos ver nesse exemplo, que é o infixo. Ao invés de utilizar an, eu vou usar em para dupla ligação e in para tripla ligação. Então, note que essa cadeia possui uma dupla ligação. O prop vem de 3 carbonos, o infixo é que muda. Como é uma dupla, o infixo é em. E eu continuo com o de hidrocarboneto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que muda, eu vou ter que numerar os carbonos e indicar em qual carbono está a dupla.
Se eu numerar dessa forma, da direita para a esquerda, a dupla fica no 2. E se eu fizer o contrário, da esquerda para a direita? No caso dessa molécula, também vai ser 2. Então, não tem problema. Eu coloco ali but, 4 carbonos, no 2 em uma dupla ligação. Continuo com o O. Sempre vai ser assim? Não importa o lado que eu começo a numerar? Não. Olha esse exemplo. Se eu começo a numerar da direita para a esquerda, a primeira dupla ligação aparece no carbono 3. Se eu fizer o contrário, aí a primeira dupla ligação aparecerá no carbono 1. Escolha a que possui a menor numeração. 1 é menor do que 3, não é? Então, você vai usar essa numeração. São 6 carbonos, X. Em quais carbonos tem a dupla? 1 e 3. Quantas duplas? 2. Coloca um di na frente, di-en. Mantém o O. Então, notem, você sempre vai ter apenas 2 jeitos de numerar. E o que você vai escolher é aquele que possui a menor numeração. Você tinha que escolher entre 1 e 3, qual é o melhor? 1 é menor do que 3. E se for uma tripla ligação? Mesmo procedimento. Se você começar a contar da direita para a esquerda, a tripla vai estar no carbono 2. Se fizer o contrário, também no carbono 2, então não resta dúvidas. Coloca ali 4 carbonos. Desenhei da outra forma para vocês perceberem que realmente são 4 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma tripla. Qual é o infixo para a tripla? Olha ali na tabela. In. Termino com O. But 2-ino. Se for um ciclo, é igual no caso das cadeias saturadas. Nomeia e coloca a palavra ciclo na frente. Então, ciclo, 3 carbonos prop, tem uma dupla ligação em hidrocarboneto O. Cadeias ramificadas. E quando tivermos uma ramificação na cadeia? Nesse caso, o nome da ramificação vem antes do nome que eu dou para a cadeia principal. Vejam esse exemplo em que há 4 carbonos na cadeia principal e uma ramificação com apenas um carbono. O nome da ramificação vai ser aquele prefixo que nós utilizamos para o número de carbono, mais il. Então, se é um carbono, olha lá, met mais il, metil. Ramificação com um carbono eu chamo de metil. Em que carbono ela está? Aquela mesma regrinha. Se você começa a numerar dessa forma, a ramificação está no carbono 2. Se você faz o contrário, começa da esquerda para a direita, a ramificação vai estar no carbono 3. Escolhe o menor número. Nesse caso é o 2. Então, 2, que tipo de ramificação? Metil. E o nome do hidrocarboneto? Butano. 4 carbonos, ligações simples, é um hidrocarboneto. E se além da ramificação eu tiver também uma dupla? Eu vou começar a contar do lado em que o menor número fica com uma dupla ligação, que é a minha insaturação, ou do lado em que fica com a ramificação. Dê prioridade à sua dupla ligação, à sua insaturação. Então, se você começa de um lado, a ramificação fica no carbono 3, mas aí a dupla ligação fica lá no outro carbono, no carbono 6. Agora, se você começa da esquerda para a direita, a dupla já fica logo no carbono 2. Então, escolha aquele que fica com a menor numeração para a sua insaturação, para a dupla, não para a ramificação. Então, nesse caso, a ramificação agora fica no carbono 5, novamente é de um carbono, 5-metil. Eu tenho uma cadeia principal com 7 carbonos, é hept. No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação, que é o en, e aí o O de hidrocarboneto. E se for uma cadeia fechada? Mesmo procedimento, dê prioridade à dupla. Então, vamos ver o exemplo de uma cadeia fechada que tem a dupla e a ramificação. A sua dupla sempre vai ser o carbono 1. E aí, nesse caso, a ramificação vai ficar no carbono 3. 3-metil. Aí vem ciclo, porque é uma cadeia fechada. E penteno. O objetivo dessa aula era nomear cadeias saturadas, insaturadas e ramificadas. Nós vimos que existem prefixos, infixos e sufixos que nós usamos em cada caso. Vimos como utilizar uma tabela com essas informações para nomear uma cadeia de hidrocarbonetos. Bom, pessoal, por hoje era isso.
Espero que tenham gostado da aula e até a próxima!